Boa noite. Boa noite. Polícia Federal aponta desvio de 8 milhões de reais no Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo. 2 secretários foram presos. O presidente do Tribunal de Contas do Rio é acusado de exigir propina para aprovar obras, inclusive Maracanã e metrô. A Associação de Juízes Federais critica advogados de Lula e diz que eles querem tirar Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Senador Ronaldo Caiado afirma que a Lava Jato abala executivo e legislativo e insinua a renúncia de Temer para antecipar eleições. Senado aprova em última votação o limite de gastos públicos pelos próximos 20 anos. Temer comemora. CPI da merenda termina com acusação a 2 assessores do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, mas ele não é citado. A CPI da merenda aprova relatório final que não aponta o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, como beneficiário do esquema de corrupção no fornecimento de alimentos às escolas estaduais. A última reunião foi marcada por tumulto entre a Polícia Militar e estudantes. A confusão começou quando o presidente da CPI da merenda, Marcos Zerbini, do PSDB, ordenou que um dos estudantes que assistia à sessão fosse retirado pela Polícia Militar por tumultuar o ambiente. Houve empurra-empurra e 2 jovens foram detidos pelos agentes. O relatório oficial da CPI da merenda foi aprovado por 6 votos a 1. O voto vencido foi do único integrante da oposição, Alencar Santana, do PT, e 2 deputados não foram à reunião. O relator da comissão, Estevam Galvão, do DEM, concluiu que há indícios da prática de crimes por parte de Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos. Os 2 são ex-assessores do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. Em depoimento à Justiça, o representante comercial da Coaf, Marcel Ferreira Júlio, disse ter repassado cerca de R$650 mil aos 2 ex-assessores de Capês. Desse total, 450 mil foram para a campanha do deputado à reeleição, segundo Marcel. Todos os suspeitos negam as acusações. Além de Jeter e Merivaldo, servidores e funcionários da Secretaria Estadual de Educação e representantes da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar constam no parecer. O relator reiterou que não há indícios da participação de políticos no esquema. O deputado Alencar Santana entregou um relatório paralelo ao texto oficial. O documento aponta Fernando Capês como um dos suspeitos ao lado dos ex-assessores dele. Para a oposição, a Coaf também contou com todas as facilidades e vista grossa às fraudes que cometeu pela Secretaria de Educação, então comandada por Hermann Wurwald, e pelo chefe de gabinete Fernando Padula. Os dois relatores, Marcel e Chebab, que assinam o contrato com a Paciello, citam políticos envolvidos que receberam dinheiro, como Capês e Duarte Nogueira. Não conseguimos chegar se o dinheiro chegou até eles ou não, faltou essa documentação. Tomara que o TJ faça essa devida investigação e apure com rigor para quem de fato foi o último beneficiário do roubo da merenda no estado de São Paulo. O presidente da CPI afirmou que não houve pressão para omitir o nome de Fernando Capês. Só tem uma pessoa que no começo fazia menção ao deputado Capês de forma a acusá-lo, que era o lobista, o Marcel. E depois, no Tribunal de Justiça, desmente, muda a sua versão e fala que nunca entregou nada pessoalmente ao deputado. Desafio o deputado Alencar Santana a apresentar uma prova concreta contra alguém que não foi citado no relatório. Uma prova. Se me apresentar uma prova concreta contra alguém que não foi citado no relatório, eu calo a boca. A CPI foi instalada em maio deste ano, após os desdobramentos da Operação Alba Branca. Foram feitas 22 reuniões até a votação do relatório. Agora, as conclusões da CPI serão enviadas ao Ministério Público de São Paulo. O órgão já apura irregularidades na compra de merenda. Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de desvio de dinheiro e superfaturamento nas obras do Museu do Trabalhador, também conhecido como Museu do Lula, que está sendo construído em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. 2 secretários do município e um ex-secretário estão presos. A operação recebeu o nome de Hefesta, uma alusão ao deus grego Hefesto, que representa o trabalho e a metalurgia.
A Polícia Federal cumpriu 32 mandados judiciais. Dos 8 presos na operação, 2 são secretários municipais de São Bernardo do Campo. Alfredo Luiz Buzo, de Obras, e Oswaldo de Oliveira Neto, da Cultura. O ex-secretário adjunto de Obras, Sérgio Suster, também foi detido. A operação Efesta apura desvios de recursos públicos do Ministério da Cultura para a construção do Museu do Trabalhador em São Bernardo. 2 carros de luxo e R$300 mil em dinheiro foram apreendidos. No início da tarde, representantes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União explicaram como agentes públicos e empresários fraudaram contratos e desviaram recursos da obra. Nós tivemos superfaturamento na prestação de serviços, pagamento por serviços não prestados. Nós tivemos um refazimento de serviço fundado numa falsa premissa. E nós tivemos até a quinterização dos serviços. E isso aconteceu de forma que o serviço pago teve um custo muito maior do que o efetivo, justamente para propiciar que ao longo da cadeia de terceirização ele fosse desviado. Por determinação da Justiça, a obra foi paralisada até que as denúncias sejam apuradas. O Museu do Trabalhador foi planejado para contar a história das greves e do sindicalismo, que teve o seu berço em São Bernardo. A obra, concebida pelo prefeito Luiz Marinho, do PT, um dos grandes aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou em 2012 e estava prevista para durar 9 meses. Mas até hoje não foi concluída. O valor previsto inicialmente era de R$18 milhões e agora chega a 22 milhões. As investigações já vinham sendo feitas desde 2013 pelo Ministério Público Federal, que calcula um prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$8 milhões. Agora, o que os investigadores querem descobrir é se há a participação de servidores do próprio Ministério da Cultura e quem comandava o esquema de dentro da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Há indícios de participação do prefeito da cidade? Por hora, o que nós temos de prova não indica uma participação dele. A operação também garantiu que outros R$19 milhões em recursos federais, por meio da Lei Rouanet, deixassem de ser desviados pelo esquema. A Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou que é a maior interessada em que tudo seja esclarecido, que está à disposição das autoridades para fornecer as informações necessárias e que tem certeza de que nenhum desvio institucional foi cometido na obra. O Ministério da Cultura diz que está colaborando para que o caso seja resolvido. Operação da Polícia Federal leva para prestar depoimento à força presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes. A operação foi batizada de Descontrole e tem como objetivo investigar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação é resultado de investigação da Lava Jato no estado do Rio. O nome do conselheiro Jonas Lopes foi citado em delação premiada de Leandro Azevedo, ex-diretor da Odebrecht. Segundo a delação, Jonas pediu dinheiro para aprovar contratos que favoreciam a empresa. Os pedidos envolveriam o Maracanã e a linha 4 do metrô do Rio. De acordo com o ex-diretor da Odebrecht, em 2013, Wilson Carlos, então secretário de governo de Sérgio Cabral, avisou à empreiteira que o edital do Maracanã tinha sido enviado ao TCE e que a empresa deveria procurar Jonas Lopes. A propina acertada foi de R$4 milhões em 4 parcelas de R$1 milhão. A primeira teria sido paga em fevereiro de 2014 ao filho do conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Neto, no escritório de advocacia dele no centro do Rio. O ex-diretor da Odebrecht afirmou ainda que Jonas Lopes pediu propina a executivos das empreiteiras Queiroz Galvão e Carioca Engenharia. Wilson Carlos foi preso na Operação Calicut, que levou para a prisão o ex-governador Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo. Ele está preso em Bangu, junto à ex-primeira-dama do Rio. Cabral está detido em Curitiba desde sábado. A transferência foi autorizada após o Ministério Público dizer que Cabral estava tendo privilégios em Bangu, recebendo inclusive a visita de políticos. O presidente Michel Temer diz ao juiz Sérgio Moro que não sabia dos negócios de Cunha na Petrobras.
O depoimento de Temer foi dado por escrito. Ele foi convocado como testemunha de defesa de Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara é acusado de ter recebido propina de contrato da Petrobras para explorar petróleo no Benin, na África, e de ter usado contas na Suíça para lavar o dinheiro. Ao todo, Temer respondeu 20 perguntas das 41 formuladas pela defesa de Cunha. As demais foram barradas por Moro, que considerou parte das perguntas inapropriadas ou sem relação com o objeto da ação penal. Temer declarou que não tem conhecimento da participação de Cunha na compra do campo petrolífero de Benin. Em outra resposta, Temer afirmou ter sido procurado pelo pecuarista José Carlos Bunlai quando ainda era deputado federal e presidiu o PMDB para ajudar a manter Nestor Cerveró no comando da área internacional da Petrobras. Temer afirmou também que recebeu o Cerveró para tratar da permanência dele no cargo. O presidente da República disse que não se lembra da data do encontro, mas que foi em seu escritório em São Paulo e que Cerveró estava acompanhado de Bunlai. O PMDBista afirmou ainda que não tem conhecimento se Cunha teve participação na nomeação de Jorge Luiz Zelada para a diretoria internacional da Petrobras. Bunlai já foi condenado na Lava Jato a 9 anos de prisão. Atualmente cumpre prisão domiciliar. Zelada continua preso no Paraná. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no esquema de corrupção da Petrobras. Cerveró fechou delação premiada e cumpre o acordo em prisão domiciliar. Líder do DEM, o senador Ronaldo Caiado, sugere que Temer renuncie ao mandato. Caiado, que é da base de Temer, disse que após a delação da Odebrecht, que envolveu parlamentares de vários partidos, é preciso que o Executivo e o Legislativo verifiquem se ainda têm condições de governar e legislar. Do contrário, seria necessário um gesto maior. E com isso você pode chegar ao último fato, que é para preservar a democracia, ter também o gesto maior de poder mostrar que ninguém governa sem apoio popular. Ninguém governa sem apoio popular. Tá? E nesta hora, nós não podemos ter medo, tá certo? De uma antecipação do processo eleitoral. Caiado negou que estivesse falando diretamente sobre uma possível renúncia de Temer. Ele saberá balizar este momento. Agora, ele deve ter a sensibilidade que não teve a presidente Dilma. Não é provocar as ruas. Não é, de maneira nenhuma, insistir numa tese que não vai sobreviver. Ele precisa de ter noção daquilo que está sendo feito pelo governo e como está sendo aceito pela população. Este é o ponto principal de um governante. O presidente do DEM, senador Agripino Maia, minimizou a fala de Caiado. Disse que era uma posição pessoal do senador de Goiás e que ele não representa o partido. O líder do governo no Congresso, Romero Jucá, ironizou. Segundo ele, o senador Caiado é candidato à presidência da República e é saudável que haja muitos candidatos para que ocorra bastante debate em 2018. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Detalhe, essa declaração do Caiado foi feita logo depois da sessão do Senado Federal, na qual o Temer ganhou por 53-16, no quarto turno, a PEC 55 do teto dos gastos, a sua luta principal. E o Caiado votou com o governo. Que conclusões podemos tirar daí? Das duas coisas. Primeiro, Temer ganhou com uma maioria muito ampla. A oposição é mínima, 16 votos, mas ganhou 2, era 14 no primeiro turno. Agora, no segundo turno, no Senado, passou a ter 16 votos. O governo teve 61 votos, ou seja, 10 a mais do que precisava, no primeiro turno. No segundo, teve 53, 2 a mais. Apertadinho. Quer dizer, o governo tem uma maioria folgada, mas maioria para reformar a Constituição, o que é muito necessário para o Temer agora, ela está ficando estreita, principalmente quando se trata de problemas como a reforma da Previdência. Por que é que o Caiado saiu da sessão, depois de ter votado no governo, para falar isso? Caiado sabe que é um candidato e pode vir a ser um candidato forte em 2018. Sabe que daqui até 2018 ele tem que construir um discurso coerente que tem que apartar do Temer. Esse discurso dele agora, ele sabe que não dá para fazer eleição direta.
A eleição direta é uma hipótese constitucional que se encerra no dia 31 de dezembro. Ou seja, daqui a o quê? Quantos dias? Daqui a 10 dias, né? Então, a partir de 1º de janeiro, a eleição será indireta no Congresso. Pouco importa isso para o Caiado. A proposta dele é todo mundo renunciar, inclusive ele, o Congresso, o Temer, todo mundo. Ora, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é o Temer ser deposto numa decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral e aí fazer uma eleição indireta, mas o Caiado quer esperar 2018 para ser um candidato forte aí disputando com Marina e com Ciro Gomes, que estão escapando da delação. O Agripino Maia não vale nada nessa história. Ele é o gripadinho da delação premiada na Odebrecht. Portanto, está, como Dilma, fora do baralho. É isso. Então, eu volto aqui, quinta-feira, direto ao assunto. Espero você em pé. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, criticou o vazamento do conteúdo de delações de executivos da Odebrecht e aproveitou para criticar o Ministério Público. Você tem delações e delações. Você tem o nome citado porque alguém interpretou que alguém falaria em seu nome. Isso é um absurdo. Isso só serve para alimentar um noticiário e para permitir um pré-julgamento das pessoas. O Ministério Público, infelizmente, passou a fazer política, só política. Quando você faz política, você perde a condição definitivamente de ser o fiscal da lei. As vendas no comércio varejista brasileiro caíram 0,8% em outubro em relação ao mês anterior. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que essa foi a 4ª queda seguida no indicador na comparação mensal. Na comparação com outubro de 2015, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 8,2%, a 19ª taxa negativa consecutiva. Hoje tivemos um calorão, mas com algumas pancadas de chuva que começaram no início da tarde, mas que não deve se estender durante a noite, né, Estela? É verdade, os meteorologistas preveem mudanças no tempo para os próximos dias. Vamos ver então a previsão com a Mariana Armentano. Pelo Brasil, o predomínio é de tempo instável, mas ainda faz calor em quase todas as capitais. Uma massa de ar polar vai avançando pelo sul do país e deixa o tempo firme em grande parte da região, chegando até o sul do Mato Grosso do Sul e o oeste aqui de São Paulo. Já na faixa leste do Nordeste, uma massa quente e seca mantém o tempo firme e ensolarado. Para o Sudeste, uma frente fria avança e promete causar mudanças, provocando até chuvas fortes entre o Rio de Janeiro e o interior de Minas Gerais. Vamos ver como fica o tempo amanhã em algumas cidades? Olha só, em Teresina, mesmo com as chuvas previstas para qualquer hora do dia, o calorão será de até 37 graus amanhã. Chove também em Cuiabá, onde a máxima vai aos 32. Em Porto Alegre, tempo firme, com temperaturas entre 17 e 27 graus. E em Recife, tempo aberto, com máxima na casa dos 33 graus. Para São Paulo, a previsão é a seguinte: o sol ainda vai predominar em todo o interior do estado, mas só não deve chover no oeste paulista. Nas outras áreas, a chuva acontece de forma pontual durante a tarde, mas nem isso refresca o calorão. A máxima vai aos 35 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e aos 36 em Presidente Bernardes. Na cidade de Ribeirão Preto, calorão também na casa dos 35 graus amanhã. Aqui na faixa leste, incluindo o litoral e a Grande São Paulo, chove já pela manhã por causa do avanço daquela frente fria que falamos. Mas não teremos risco de temporais não e as temperaturas caem em relação a hoje, viu? Para essa quarta-feira, mínima de 18 e máxima tarde de 27 graus. Aí na quinta o tempo muda radicalmente, deve ficar fechado e friozinho. A máxima prevista é de apenas 22. E na sexta o sol até aparece, mas a máxima não deve passar dos 23 graus. O dia a dia de quem não sabe ler e escrever exibe a face de um drama no Brasil. Aqui em São Paulo, a maior cidade do país, o analfabetismo marca a vida de muitas pessoas. Mas entre elas, há exemplos de quem está mudando essa história.
Quando Elizabeth perdeu o pai aos 8 anos, precisou ajudar a mãe a cuidar dos 5 irmãos. Já na adolescência, pensou em estudar, mas se sentia constrangida. Interesse tinha, mas tinha vergonha. Uma moça já, praticamente uma mulher, voltar lá no primário. Aos 48 anos, Elizabeth voltou à sala de aula e a alfabetização mudou sua vida. Hoje, a costureira coleciona diplomas e pretende não parar por aí. Pretendo terminar meu curso de modelagem, fazer um curso mais avançado, que eu só fiz o básico, né? Já comecei até a trabalhar com algumas peças, fazendo tipo uma necessaire para marmita e seguir em frente. E se Deus me ajudar e a Secretaria da Educação me ligar, um supletivo para 2017. É dentro de um colégio em São Paulo que Erivelto, de 46 anos, cuida das plantas com maestria. Trabalhando aqui, ele até chegou a frequentar aulas, mas tinha dificuldade de juntar letras. Ainda menino na Paraíba, ele precisou trocar a caneta pela enxada. O jardineiro deixou a sala de aula obedecendo às ordens do pai. Mas quando eu pedia para estudar, ele me pedia para me trabalhar, que meu estudo era trabalho. Então, é por esse motivo que eu não aprendi a ler. A realidade de Erivelto é igual à de muitos brasileiros. No país, existem 13 milhões e 200 mil analfabetos, que correspondem a 8,3% da população. No estado de São Paulo, são quase 284 mil pessoas, que equivalem a 3,4% dos paulistas. Não saber ler e escrever dificulta a vida de Erivelto, principalmente nas tarefas do dia a dia. Às vezes eu termino me atrapalhando, pego o ônibus errado e vou para outro lugar. Mas Erivelto está decidido a mudar a situação. Com o incentivo dos filhos, ele já tem planos para o ano que vem, voltar à escola. E a atitude dele está servindo de inspiração para outras pessoas. Eu arrumei mais um amigo que vai comigo, a minha esposa resolveu também estudar. E eu acredito que nesse período muita gente vai comigo. A ex-presidente Dilma Rousseff prestou ontem em Brasília seu primeiro depoimento à Polícia Federal como investigada na Operação Lava Jato. O inquérito aberto no STF apura o suposto obstrução à justiça cometida pela ex-presidente. Dilma respondeu a perguntas sobre a indicação do ministro Marcelo Navarro ao Superior Tribunal de Justiça, a nomeação do ex-presidente Lula para o comando da Casa Civil e a tentativa do então ministro de Educação, Aloysio Mercadante, de oferecer ajuda política e financeira ao senador Delcídio do Amaral, em troca do silêncio dele. Segundo o advogado de Dilma, Alberto Toron, a ex-presidente mostrou claramente que não houve, em hipótese alguma, qualquer tipo de obstrução de justiça. A Associação de Juízes Federais critica a atuação de advogados de defesa de Lula com Sérgio Moro. Segundo o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Roberto Veloso, a estratégia da defesa de Lula é tirar Moro da Lava Jato. Ontem, o advogado de Lula, Juarez Cirino dos Santos, e o juiz Sérgio Moro discutiram. O desentendimento foi devido a uma pergunta do Ministério Público para a engenheira da OAS, Mariusa Aparecida da Silva Marques. Ela trabalhou no apartamento no Guarujá, propriedade que é atribuída a Lula, o que ele nega. O procurador perguntou a Mariusa se durante uma visita que Marisa Letícia, mulher de Lula, fez ao imóvel, ela foi tratada como possível compradora ou alguém a quem a propriedade já havia sido destinada. Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutor, está sendo inconveniente. A opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, mas você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode doutor. caçar a palavra da defesa. Posso, doutor? Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele doutor, não pode pedir a opinião da inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada e o senhor respeite o juízo. Mas escuta, eu não respeito Vossa Excelência enquanto Vossa Excelência me respeita como defensor do acusado. Já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então Vossa Excelência tem o respeito que é devido a Vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas se Vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, Vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra.
Depois do bate-boca, Moro não aceitou o argumento da defesa de Lula e perguntou à testemunha sobre o caso. A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratada como uma adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. Segundo o presidente da Associação de Juízes, a tentativa da defesa do ex-presidente demonstra ausência de argumentos para desconstituir as provas juntadas nos autos pelo Ministério Público. Diz ainda que Moro tem dado um exemplo ao Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou hoje que vazamentos de depoimentos prestados em delação premiada pode gerar nulidade nos processos. Ele disse que os ministros do tribunal vão ter que discutir com seriedade a questão dos vazamentos de delações premiadas. Segundo Mendes, o caso de vazamento talvez possa ser comparado com a utilização de uma prova ilícita em um processo. Na última sexta-feira, foi divulgado pela imprensa o depoimento de Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht e um dos 77 delatores da construtora na Operação Lava Jato. A lei que trata de colaboração premiada determina que o depoimento deve ser mantido em sigilo até o oferecimento da denúncia. Gilmar Mendes disse que o caso precisa ser investigado. O empresário Marcelo Odebrecht prestou depoimento hoje pela segunda vez desde que fechou acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Ele falou aos procuradores do Ministério Público Federal de manhã na sede da Polícia Federal em Curitiba. O primeiro depoimento foi ontem e durou mais de 3 horas. Outros 76 executivos da construtora também fecharam acordos de delação. Algumas delações, como já dissemos, vazaram nos últimos dias com citações a 51 políticos. Marcelo Odebrecht já foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes como corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele está preso há 1 ano e meio. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fecha a fronteira com a Colômbia. Ele diz que máfias estavam contrabandeando dinheiro para desestabilizar a economia venezuelana. Nicolás Maduro anunciou o fechamento da fronteira por 72 horas, um dia depois de ordenar a retirada de circulação das notas de 100 bolívares, que eram as cédulas de maior valor no país. O presidente disse que foram apreendidos 64 milhões de bolívares que estavam sendo contrabandeados pelas estradas, num suposto golpe conjunto das máfias colombianas e da oposição venezuelana. Maduro declarou que quer tratar do assunto diretamente com o presidente Juan Manuel Santos. Os Estados Unidos anunciaram a liberação de mais de 500 documentos da inteligência relativos à repressão na Argentina nas décadas de 1970 e 1980, durante a ditadura. A Casa Branca declarou que a liberação é um esforço histórico do governo americano para buscar, identificar, revisar e proporcionar documentos que mostrem os abusos aos direitos humanos na Argentina, como tortura e assassinato de presos políticos. Em agosto, o secretário americano John Kerry entregou 1.000 documentos ao governo de Buenos Aires. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma a nomeação de Rex Tillerson para secretário de Estado. Rex Tillerson, de 64 anos, formado em engenharia, é o principal executivo da ExxonMobil, a maior empresa de petróleo do mundo. Ele criou fortes laços com o presidente russo Vladimir Putin, desde que dirigiu um consórcio de exploração de petróleo numa ilha do leste da Rússia. Trump disse que Tillerson sabe como administrar uma organização global e como navegar de forma bem-sucedida pela complexa arquitetura dos negócios mundiais e pelos diversos líderes estrangeiros. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Uma pessoa sectária pode acreditar que tudo é ruim quando vem de Donald Trump. Ele até poderia formar um governo com conservadores competentes, mas o sectário continuaria criticando. Feita essa ressalva, eu acho que é catastrófica a escolha de Rex Tillerson para o Departamento de Estado. Trump quis premiar um executivo de sucesso. Tillerson é há 10 anos presidente da Exxon, a maior empresa de petróleo dos Estados Unidos, com 75 mil empregados em 50 países. Acontece que a Exxon vem trombando de frente com o governo americano, desde que em 2014 a Rússia invadiu a Ucrânia e anexou a península da Crimeia.
Foi por isso que a União Europeia e os Estados Unidos adotaram sanções econômicas contra a Rússia. Isso atrapalhou os negócios da Exxon, que tem investimentos pesados naquele país. É por causa desses investimentos que Tillerson ficou muito amigo de Vladimir Putin. O Departamento de Estado é o Itamaraty americano. A escolha de Tillerson abre um conflito de interesses e em Washington quem julga esses conflitos é o Senado. Os senadores precisam aprovar a nomeação do secretário de Estado. Os democratas, que são a minoria da oposição, vão fazer muito barulho. Mas um barulho maior já começou a ser feito dentro da bancada republicana, que, em tese, seria aliada de Donald Trump. E eu dou um exemplo. O senador John McCain foi o candidato republicano derrotado há 8 anos por Barack Obama. Ele declarou que Putin é um assassino e um bandido e afirmou que está preocupado com a escolha de Tillerson pelo presidente eleito. Mas não é só com a Rússia que o futuro chefe da diplomacia americana tem rabo preso. Ele colocou a Exxon na linha de frente dos lobistas contra o Acordo de Paris, que foi assinado há 1 ano para evitar o aquecimento global. Trump pensa do mesmo jeito. Para os dois não existe efeito estufa. Vamos então queimar combustível fóssil à vontade. Pobres Estados Unidos e também pobres de todos nós. É assim que o mundo gira. Boa noite. Com margem apertada, a PEC do teto de gastos é aprovada em segundo turno no Senado. Agora o texto será promulgado em sessão do Congresso Nacional, marcada para quinta-feira. Por 53 votos a favor, 16 contra e sem nenhuma abstenção, a proposta foi aprovada. O presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB, também votou. Era necessário o respaldo de 49 senadores. Mas o placar foi inferior à votação em primeiro turno, quando a PEC recebeu 61 votos favoráveis e 14 contrários. Ao todo, 10 senadores da base aliada faltaram à sessão de hoje. 8 deles tinham antes votado a favor. Durante evento em Brasília, o presidente Michel Temer comemorou a aprovação. O Congresso Nacional foi de uma competência, aliás, melhor me expressando, com uma preocupação absoluta com o Brasil, fez uma parceria conosco, nós fizemos uma parceria com o Congresso Nacional, de modo a que nós tivéssemos as vitórias que nós estamos tendo naquela casa legislativa. Até eu quero esclarecer que a votação agora foi menor do que a votação primeira. Mas ela se deve ao fato do presidente Renan ter antecipado a votação, que seria, na verdade, inicialmente programada para tarde. Durante a sessão, houve várias discussões entre senadores. Logo no início, bate-boca entre Renan Calheiros e Lindenberg Farias. Começou quando o petista reclamou no microfone do presidente ter marcado 3 sessões no mesmo dia, na semana passada, para cumprir o intervalo obrigatório e garantir a votação nesta terça. Eu tenho que começar, presidente, trazendo o nosso espírito com Vossa Excelência. O nosso espírito com Vossa Excelência, que é de revolta pelo que houve quinta-feira. 3 sessões, 2 extraordinárias. Senador Lindenberg, eu queria só me desculpar com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe do respeito e do carinho e da consideração que eu lhe tenho. Eu não queimaria minha biografia tendo que atropelar calendário nenhum nesta casa. Acho que o que aconteceu semana passada aqui foi gravíssimo. Teve uma decisão do ministro Marco Aurélio que Vossa Excelência e a mesa não cumpriu. E a volta foi pior ainda. Foi o senhor rasgou a Constituição, rasgou o regimento. É como se dissesse, se eu descumprir uma decisão do Supremo, imagina do Parlamento, imagina a posição da oposição. Nós não podemos derivar, não houve descumprimento de decisão. A decisão final foi do Supremo, do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A PEC 55, proposta pelo governo Temer, limita o aumento dos gastos públicos à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. A medida é a principal aposta do Planalto para tirar o Brasil da crise, mas enfrenta forte oposição entre os parlamentares e também de parte da população. Manifestantes protestaram em mais de 10 estados brasileiros contra a PEC dos gastos. Em Brasília, houve confronto com a Polícia Militar. A confusão aconteceu na frente do Museu da República, horas depois da aprovação da PEC. Alguns manifestantes jogaram pedras e paus contra a PM, que reagiu com bombas de gás lacrimogênio e gás de pimenta. Os organizadores do ato dizem que mais de 2.000 pessoas estiveram no protesto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
Hoje seria um dia para o Palácio do Planalto soltar fogos. Foi aprovado no Senado, em segundo turno, o teto para os gastos públicos. Mas o placar foi mais apertado do que no primeiro turno e a crise moral que a delação da Odebrecht reacendeu não aconselha grandes celebrações. Na verdade, a atmosfera que vigora em Brasília é de grande apreensão. O governo chega às portas do ano de 2017 atormentado pela síndrome do que está por vir. A aprovação da emenda do teto dá um fôlego ao governo, evidentemente, mas os apoiadores de Temer perdem o fôlego só de pensar no conteúdo da delação de Marcelo Odebrecht, que está prestando depoimentos desde segunda-feira, desde ontem, na carceragem de Curitiba. É como se o governo realizasse as suas reformas num terreno arenoso e sem alicerce. Fica no ar a incômoda sensação de que a coisa toda pode desabar a qualquer momento. Em solenidade no Palácio do Planalto, Temer disse que é preciso ter coragem, como ele diz ter, para realizar as reformas de que o país precisa. Aliados como o senador Ronaldo Caiado, do DEM, sugerem que Temer pense em usar a sua coragem para outra coisa, para propor a antecipação das eleições presidenciais. Apesar de tudo, Temer faz poesia. Temer disse que enfrenta as adversidades para obter o verso do crescimento econômico. O problema, informa o Datafolha, é que a maioria dos brasileiros parece incomodada com outra coisa, com o fato de o vice de Dilma Rousseff estar se revelando tão versa. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça concedeu hoje um habeas corpus à prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD. Ela foi presa no último dia 2, na segunda fase da Operação Sevandija. Denunciada por corrupção passiva, peculato e associação criminosa. Darcy Vera é acusada de chefiar um esquema que desviou 45 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Essa decisão é do ministro Sebastião Reis Júnior, que condicionou a liberdade de Darcy à sua proibição de entrar no prédio da prefeitura, de manter contato com outros investigados e de deixar Ribeirão Preto sem autorização do juiz. Entre os motivos apontados para a liberdade da prefeita está a saúde dela. Ela passou mal na prisão. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das denúncias de delações premiadas nas atividades do governo de São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe Floriano Pêssaro, secretário estadual do Desenvolvimento Social, que é uma representativa liderança tucana como vereador e deputado federal. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Os tempos estão difíceis, de sobressaltos que trazem muita incerteza. Em São Paulo também houve um momento que destaca, foi aquela denúncia, a delação premiada, que citou o governador Geraldo Alckmin de ter recebido dinheiro vivo de Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Eu quero começar por aí. No seu entender, como Geraldo Alckmin deve agir para que a imagem dele não seja contagiada? Ele, que não tem um comprometimento na história pessoal dele. Um governador que foi eleito no primeiro turno com 57% dos votos. 4 vezes governador de São Paulo. 4 vezes governador de São Paulo. Eu conheço profundamente a vida do governador Geraldo Alckmin. É um homem probo, correto, honesto, dedicado à causa pública. O Geraldo Alckmin é um servidor público. Eu conheço onde ele mora, como ele mora, vida modesta. Teve o pai franciscano, fez voto de pobreza. Esse é o Geraldo Alckmin. Agora, dinheiro para a campanha, primeiro, há que se esperar que essa delação seja homologada. Até agora nós estamos falando de vazamento de delações que não estão ainda definidas nem comprovadas. Segundo, é preciso separar o joio do trigo. O que é dinheiro de campanha? E o governador deixou muito claro, o dinheiro de campanha é o dinheiro que foi arrecadado pelos tesoureiros do PSDB, os tesoureiros oficiais do PSDB. Esse é o dinheiro que entrou na campanha do governador Geraldo Alckmin. E separar esse recurso contabilizado, oficial de campanha, de recursos que foram oriundos, e motivo de delação premiada, de contratos públicos, ou seja, dinheiro de propina que muitas vezes entrou oficialmente nas campanhas, mas cuja origem eram contratos públicos.
Bom, agora o presidente Michel Temer, ele fez uma observação sobre o Ministério Público, cobrando uma agilização nas investigações, e porque todos esse vazamento, essas delações que estão aparecendo envolvendo nomes importantes na vida pública do país, elas trazem uma perturbação em áreas de interesse dos governos. Aí eu quero saber, aqui em São Paulo, né, se denúncia como essa, ou mesmo aquela que teve até a CPI da merenda, as que já apareceram em São Paulo, elas trazem perturbação na área de governo? A sua secretaria, por exemplo, sofreu algum tipo de impacto, atrapalha diretamente de alguma forma? Não, primeiro, Maria Lídia, deixar claro o seguinte, tem que investigar tudo, tem que investigar. O Brasil precisa ser passado a limpo e eu tenho certeza que nós vamos sair melhor do que nós começamos essa crise. Nós temos um impacto brutal econômico. Quer dizer, hoje nós temos uma demanda social cada vez maior. E o governador diz, Floriano, toque a Secretaria de Desenvolvimento Social atendendo aqueles que mais precisam. E é o que nós estamos fazendo. Aumentou a demanda por serviços de alimentação no Bom Prato, aumentou a demanda por serviços do Viva Leite, aumentou de programas de transferência de renda. Ou seja, hoje nós temos mais pobres do que nós tínhamos há 10 anos. Por quê? Porque a economia vem desempregando, as pessoas estão ficando desempregadas. Talvez esse seja o motivo da reclamação do presidente Temer, que é preciso investigar tudo, mas é preciso ter celeridade. Né? Celeridade. Por quê? Porque nós estamos tendo problema de desemprego no Brasil. A economia está travada, está parada. Grande parte da economia funcionava com investimentos públicos. Ou seja, uma parte do motor da economia são os governos. Ora, os governos quebraram. Aliás, grande parte dos governos estaduais, à exceção de São Paulo. E quero aqui trazer uma boa notícia. São Paulo vai fechar este ano no azul. Ou seja, nós não vamos ter déficit no governo do estado de São Paulo. Enquanto o governo do Rio quebrou, o governo do Rio Grande do Sul quebrou, o governo de Minas Gerais quebrou, São Paulo continua com o seu governo firme. Essa é a característica de gestor do governador Geraldo Alckmin. Agora, secretário, eu quero saber a sua avaliação. Nós tivemos essa pesquisa Datafolha no fim de semana, em que mostrou que nomes importantes do PSDB, Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, aparecem numa possível eleição presidencial com grande desvantagem em relação aos demais candidatos, a Marina Silva, ao próprio presidente Lula, que já é réu em várias ações. O que explica essa posição tão desvantajosa desses nomes tão importantes do PSDB? Eu acho que o fato de nós estarmos no fronte, né? Você vê, Marina Silva aparece bem na pesquisa. Ninguém sabe onde está Marina Silva. Alguém sabe onde está Marina Silva? Ninguém sabe onde está. Não tem uma manifestação pública da Marina Silva. Então, é a cabeça do avestruz. No meio de uma crise brutal como essa, Marina Silva desaparece. Todos que desaparecem tendem a ter, ela já tem recall, tende a ter um recall. Pode ser aquela lá, Marina Silva. Ninguém sabe onde está Marina Silva. O governador Geraldo Alckmin, o senador José Serra e o senador Aécio Neves estão no fronte, estão na linha de batalha, estão no dia a dia da política. Então tem ônus e bônus, né? Tem o desgaste da própria política. Bom, agora, aqui em São Paulo, a vitória de João Dória, né, teve aí uma interpretação de ser devida em muito, claro que ele tem o mérito dele, mas a persistência e apoio do governador Geraldo Alckmin e que o credenciamento dele para concorrer em 2018 à presidência da República ficou muito fortalecido por esse resultado eleitoral na eleição municipal. Mas as articulações para a presidência do PSDB estão mostrando que Aécio Neves quer continuar, José Serra já apoiou Aécio. Então, eu quero ouvir o que o secretário está achando dessas articulações todas. Eu vou falar Tem como um movimento deputado nacional para esvaziar o governador Alckmin. Não. A continuidade de Aécio Neves é boa para o PSDB? Não, primeiro eu sou contra a prorrogação dos mandatos
dos diretórios. Isso é uma coisa muito interna dos partidos políticos, mas eu acho que tem que ter oxigenação. Eu acho que quando gente jovem, gente nova participando, é melhor. Então eu acho que deveria ter eleições do diretório agora. Segundo, eu acho que a disputa faz parte. Quer dizer, o jogo está sendo jogado. A beleza da política é essa. É um jogo de xadrez, você joga as suas peças, o adversário joga as dele, mas as peças também andam sozinhas. Esse é o jogo da política. Ele está sendo jogado e ele vai ser definido em 2018. Eu não tenho dúvida que a eleição do prefeito Dória e o sucesso da sua administração, que eu tenho certeza que será uma administração de sucesso na cidade de São Paulo, vai alavancar mais ainda o governador Geraldo Alckmin, que, diga-se de passagem, foi governador, é governador de São Paulo 4 vezes eleito no primeiro turno. Então não é um governador, é o governador Geraldo Alckmin, com o apoio de vários governadores. O governador do Pará, o governador de Goiás, o governador do Paraná. Vários governadores hoje cercam o governador Geraldo Alckmin. E eu estou muito confiante que vai dar certo. A última questão envolve a sua secretaria. Eu vi hoje na Folha de São Paulo que esse seu programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas, que é bem sucedido e desenvolvido pela Secretaria, bem avaliado. Enfrenta agora um momento muito delicado com a figura do coordenador, que é um prestigiado, um psiquiatra de renome, Ronaldo Laranjeira, que estaria tendo problemas por algum eventual diagnóstico, ação dele pessoal. Eu quero saber se Ronaldo Laranjeira está afastado da sua secretaria, vai ser afastado, e se esse é um problema que pode trazer... Não, são coisas completamente diferentes. Prejuízo para o Recomeço? Não. Primeiro, o Recomeço é um programa muito bem avaliado, é um programa referência em tratamento de drogas no Brasil. Segundo, o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que é da Unifesp, Universidade Federal Paulista, ele é o coordenador científico. O gestor do programa sou eu. Ele é o coordenador científico. Ele continua porque, do ponto de vista científico, ele é um médico renomado e conhece bem o tema e a área. Então, o fato da questão pessoal dele, particular, como médico particular, é outra história, não interfere na gestão do programa. E eu agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Muito obrigado, uma Parabéns. boa noite. Obrigada. Estela. Prefeito eleito João Dória, do PSDB, define 15 parques de São Paulo para serem os primeiros espaços públicos concedidos à iniciativa privada na sua gestão. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Quem frequenta o Parque da Aclimação, na Zona Sul de São Paulo, tem uma lista de sugestões para o futuro do local. Mais banheiro e um pouco mais de segurança, né? Lanchonete não tem. Às vezes, de final de semana, fica o pessoal aqui fora vendendo as coisas. Agora, dia de semana, não tem muita opção, não. Os bebedouros alguns estão quebrados. Tem um negocinho de vapor que é bem gostoso no calor para poder refrescar. Não funciona mais. E o lago está meio vazio de patinho, né? A gente viu um pouquinho ali, mas antigamente tinha mais. O parque tem 112 mil metros quadrados e é um dos queridinhos da região e pode, a partir do ano que vem, se tornar um dos primeiros a passar pelo processo de concessão para ser gerido pela iniciativa privada. Eu acho que, por um lado, seria bom porque aqui ele ficava aberto até mais tarde. É como não tem segurança, eles não estão deixando mais ficar aberto, entendeu? Porque não tem segurança, eles não renovaram o contrato de segurança e o pessoal fica até com medo de vir aqui à noite, né? Se for para privatizar e deixar como está, a galera poder frequentar gratuitamente, eu até acho legal. Agora, se for para cobrar, mais cobrança, a gente já tem muita cobrança já no nosso dia a dia, eu acho que não é legal. De acordo com a reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, o prefeito eleito João Dória definiu uma lista de 15 parques municipais que seriam modelos para o início do processo. Além do Parque da Aclimação, estariam na lista na Zona Sul, o Ibirapuera, o Parque do Povo e o Parque da Independência. Na Zona Oeste, a Chácara do Jockey, o Parque do Pôr do Sol, o Alfredo Volpi e o Burle Marx. Na Zona Norte, o Cidade de Toronto e o Anhanguera. Na Zona Leste, o Parque do Carmo e o Piqueri. E na região central, o Parque da Luz, o Trianon e o Buenos Aires. Os parques escolhidos são os de maior movimento, com mais chances de atrair participantes para o processo de concessão. Os custos de manutenção seriam transferidos da prefeitura para a iniciativa privada e, em contrapartida, seria permitida a exploração comercial, que poderá incluir, por exemplo, o sistema de estacionamento ou a área de alimentação.
A reportagem da Folha diz que, em troca das operações desses parques mais rentáveis, as concessionárias teriam que assumir a responsabilidade de unidades menores e mais afastadas. A concessão ou privatização de bens públicos à iniciativa privada foi uma das principais bandeiras do prefeito eleito João Dória, do PSDB, durante a campanha. Ele já anunciou uma secretaria específica para cuidar do assunto, a Secretaria da Desestatização. Hoje, a cidade tem 107 parques municipais que custam aos cofres públicos 68 milhões de reais. Por telefone, o futuro secretário da Desestatização do governo Dória, Wilson Poit, não confirmou nem negou a lista de parques divulgada pela Folha de São Paulo. Segundo ele, ninguém de sua equipe passou essas informações para o jornal e a lista oficial ainda não foi divulgada. A assessoria do prefeito eleito João Dória, do PSDB, disse que a lista não é verdadeira. E agora nós temos imagens da Avenida Paulista, que está fechada neste momento por causa de uma manifestação contra a aprovação no Senado, em Brasília, da medida que limita o gasto público por 20 anos. Essa manifestação na Avenida Paulista, os manifestantes estão atirando rojões dentro da Fiesp. É preciso lembrar que o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, apoiou o governo Temer com aquela campanha dos patos, apoiou o impeachment da presidente Dilma. E agora os manifestantes tentam ali invadir a Fiesp. São imagens ao vivo que nós estamos mostrando, com várias explosões de rojões dentro do prédio da Fiesp, que fica a poucos metros aqui da TV Gazeta. Até o momento, nós não vemos ação da Polícia Militar de São Paulo, que normalmente reprime esse tipo de manifestação. São imagens ao vivo, como eu disse, deste momento no prédio da Fiesp. Seguranças da Fiesp tentam ali fechar o prédio, isolar o prédio, mas a gente vê que vários manifestantes acendem e jogam bombas. São manifestantes, grande maioria deles mascarada. Temos ali algumas, não chegam a centenas de pessoas, são alguns manifestantes com esses rojões atirando. Vejam só ali, um com rojão aceso, o outro correu, disparou o rojão contra a Fiesp. Mais informações sobre essa manifestação na Avenida Paulista, que está fechada nesse momento, eu repito, você vai ter no Jornal das 10. E você vai ver a seguir, mais 2 sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense voltaram ao Brasil. O único que permanece na Colômbia é o zagueiro Neto, que pode voltar ao país até sábado. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Brexit em decisão e sobreviventes não encontraram refúgio. Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Dia 25, 7h30 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração.
você. Para você é que a gente faz. Na Gazeta, a gente quer mais. Felicidade e paz. Para você. Para você, um ano de mais. Na Gazeta, a gente quer mais. Felicidade e paz. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso. Dia 31 de dezembro, as ruas de São Paulo recebem a 92ª edição da Corrida de São Silvestre, evento que encerra o calendário esportivo no país. A prova, que teve mais de 30 mil inscritos neste ano, vai sofrer uma pequena mudança de percurso. Confira. A principal modificação é aqui na Avenida Pacaembu. Os atletas vão seguir direto ao invés de entrar na Rua Margarida e não passarão mais pelo Memorial da América Latina. Por conta disso, para chegar aos 15 quilômetros, que é a distância total da São Silvestre, foi preciso fazer ajustes em outros pontos do trajeto. Por isso, no último domingo, com a presença de 2 medidores oficiais da Federação Internacional de Atletismo, o novo traçado pelo qual vai passar a mais tradicional prova de rua do Brasil foi definido. A gente espalhou por ruas muito maiores, tá certo? Avenidas muito maiores, mais arborizadas, que inclusive representam mais o que é São Paulo. Ou seja, são mais pontos turísticos e para mostrar mais de São Paulo para o resto do Brasil e mundo. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias sobre a manifestação na Avenida Paulista contra a PEC dos gastos em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.